Quando alguém está avaliando uma movimentação profissional, uma próxima empresa, uma próxima área de atuação, ou até mesmo uma mudança de cargo, as pessoas costumam olhar para muitos fatores, né? Costumam olhar para qual vai ser o cargo, qual que vai ser o time que elas vão atuar, qual a posição hierárquica que esse cargo está dentro da empresa, qual o salário, obviamente, os benefícios, o deslocamento que eu vou levar entre casa e trabalho, enfim, são muitas questões. Mas será que as pessoas analisam também o empregador? Será que as pessoas fazem a pesquisa necessária sobre a empresa? E aqui eu tô falando não necessariamente de pesquisar quanto tempo a empresa existe, qual é a sua indústria, de ter uma ponta da língua ali, o Wikipedia da empresa. Não estou falando apenas desse ponto. Eu estou falando de entender sobre como é trabalhar nessa empresa. Como os funcionários se sentem trabalhando nesse local. Que o que que se pode dizer diante de diversas pessoas que trabalham nessa empresa, que é a cultura dessa organização? Obviamente, tem muitos desses fatores que são impossíveis ou quase impossíveis de descobrir se você não tiver trabalhado dentro da empresa, né. Talvez, obviamente, né, isso você vai descobrir apenas trabalhando na empresa, mas veja só que interessante, em março de 2026, agora, há pouco tempo, a Harvard Business School publicou um artigo, né, um estudo chamado Where You Work Matters. É uma lista que cobriu mais de 12 milhões de trabalhadores. Veja só que interessante, são mais de 55 mil funções em quase 2 mil empresas globais. E, e eles basicamente tentaram entender o seguinte: né, diante de tudo todas as informações que se tem disponíveis, né, os salários que são pagos, a progressão de carreira, o que que as pessoas estão construindo de currículo, né, de experiência dentro dessas empresas, qual que é a qualidade dessas empresas, desses locais, que eles oferecem para os seus trabalhadores? Qual que é a sensação de trabalhar em diferentes locais, em diferentes empresas? E a análise ela avalia, né, olha só que legal, tô olhando o relatório enquanto eu falo com você, mas a análise avalia basicamente em 3 dimensões: qualidade da carreira, o crescimento da carreira e a estabilidade de longo prazo. Então, qualidade da carreira aqui está falando basicamente do ponto de vista inicial, então como é iniciar a sua trajetória profissional na empresa, como é o crescimento ao longo do prazo, se você tem oportunidade, se você tem exposição a aquilo que vai abrir a porta para você para uma nova oportunidade, para um novo desafio, e ainda a estabilidade ao longo do prazo, se você pode sentir segurança ao desenvolver a sua carreira dentro dessa empresa ao longo de um período de tempo. E olha só que interessante que a descoberta principal é que uma fração muito pequena dessas empresas, empresas grandes, mais de 2 mil empresas, como eu citei, eh, eles têm uma fração muito pequena que consegue estar bem em todos esses 3 fatores, ou pelo menos estar bem nos 3 de uma maneira estável. A maioria é boa em atrair talentos, mas não tem uma boa gestão da sua retenção desse talento, do crescimento desse talento. Alguns são muito bom em reter e manter talentos, mas não têm uma habilidade tão boa em estabelecer um plano que vai ser longo, e estável para essas pessoas. Outras são boas apenas, na parte da estabilidade de longo prazo, mas a pessoa acaba ficando estagnada. Então, existe uma variação muito grande do que essas diferentes empresas focam, e há pouquíssimas empresas que realmente conseguem estar bem nesses 3, uma fração muito, muito pequena. O problema aqui, né, é que no final das contas é um casamento. É realmente uma conexão direta entre uma pessoa, e nesse caso uma pessoa física e uma pessoa jurídica, que vão se unir ali, né, por algum período de tempo, onde uma vai entregar o seu conhecimento, as suas habilidades, em troca da venda, né, do seu tempo para essa empresa. E as empresas, obviamente, desenvolvem ao longo do tempo uma capacidade de atrair bons talentos e principalmente de selecionar quais são aqueles bons talentos que ela quer que façam parte, né, da sua família, do seu quadro de funcionários.
Problema aqui é que será que as pessoas, será que os funcionários também têm essa capacidade e as ferramentas para avaliar as empresas ao mesmo tempo? O que fica visível, obviamente, olhando esse relatório, olhando esse estudo e trazendo um pouquinho da experiência, ah, enfim, de quem conversa com muitas pessoas sobre cultura organizacional em diferentes locais, que não existem critérios muito claros, ou até mesmo uma metodologia muito clara, um framework, que a gente possa usar para avaliar outras empresas da mesma forma que as empresas têm para avaliar bons candidatos, né? As empresas conseguem avaliar o candidato em cima de currículo, que é uma coisa que existe um padrão, existe uma forma de se analisar, existe até mesmo ferramentas que auxiliam quando a análise é em grande escala. Existem maneiras de avaliar o passado desses empregados, o passado das pessoas, de ter referências, mas a gente não consegue ter a mesma facilidade quando é uma pessoa avaliando uma empresa, né. Será que eu consigo, quando estou fazendo meu processo seletivo, ter a referência de umas 2 ou 3 pessoas daquela empresa sobre como é trabalhar naquela empresa e ter uma opinião totalmente, eh, separada de qualquer julgamento que esteja influenciado pela empresa? Será que eu conseguiria ter uma visão da cultura da empresa antes de ir trabalhar lá? Essa é uma reflexão muito interessante que esse estudo traz e que eu acabei ficando fiquei me perguntando, por certo período de tempo depois de ler o estudo, que é justamente os rankings, né, de avaliação que a gente tem, porque realmente existe informação disponível. A gente consegue hoje, através de algumas ferramentas, ter uma ideia, por exemplo, de como são os salários, os benefícios daquela empresa, mas isso é muito pouco. Quando se trata da cultura organizacional, do comportamento, de como a empresa age diante de uma crise, de como é a liderança daquela empresa, de como a liderança é influenciada, se é uma liderança que é influenciada por resultados de toda maneira, se é uma liderança que é influenciada a entregar mais e mais e mais e mais e não ter momentos de enfim, desacelerar a linha de expectativas para garantir que o seu time consiga ter um período também de desenvolvimento e gerencie essa demanda constante, a gente não consegue ter essas informações de novo sem ter trabalhado naquela empresa. E a pergunta que eu deixo para você aqui, a reflexão que eu faço é: como você avalia as empresas antes de você sequer se candidatar a uma vaga? Porque existe, obviamente, 2 perspectivas. Existe a perspectiva de quando você está procurando um emprego por necessidade, como por exemplo, quando você está desempregado e você, nesse caso, está buscando um emprego, independente de onde. E existe o momento onde você também é contatado por uma empresa, você não está esperando, mas parece uma grande oportunidade. Que ferramentas, o que que você faz para decidir se aquela movimentação é uma movimentação positiva, uma movimentação boa para sua carreira, para o seu desenvolvimento profissional e também como você avalia aquele empregador. Deixa aqui nos comentários, eu quero saber que tipo de análise você faz para decidir se uma empresa pode ser boa para você ou não. Afinal, essa é uma decisão que impacta tanto a sua vida e que eu acredito que faça muito sentido a gente olhar com carinho para a forma como a gente seleciona, se nós temos a possibilidade de selecionar os locais onde a gente vai trabalhar. Como eu disse, eu respeito também o fato de que muitas vezes estamos procurando emprego, você talvez esteja procurando emprego agora, e você não tenha essa permissividade de escolher com tanto cuidado onde, qual empregador você vai ir. Mas se você tiver, se você tivesse, será que você teria as ferramentas, o conhecimento necessário de como avaliar essas empresas? Deixa aqui nos comentários que eu tô curioso para saber quais diferentes formas vocês estão utilizando para avaliar bons empregadores.